Olá, queridos ouvintes, seguidores, pais e todos os responsáveis por crianças. Então, eu sou a professora Érica Santos e o meu objetivo aqui com o canal Aprendiz Educa é justamente ajudar vocês a educar ou reeducar a sua criança no seu processo de desenvolvimento para que ela alcance uma excelência acadêmica, claro, com uma aprendizagem significativa desde lá da sua infância, da primeira infância para a sua vida, estruturando seu corpo, preparando seu cognitivo, equilibrando o seu emocional com práticas psicomotoras educacionais e um progresso trimestral, ok? Então, no vídeo de hoje, irei falar sobre as inteligências e como podemos estimulá-las em nossas crianças para que ela tenha uma aprendizagem de forma significativa e sem dificuldade, ok? Então, para alcançar os seus objetivos, né, e ser capaz de ser uma pessoa autônoma para agir e resolver os desafios do dia a dia. Então, fique comigo até o final do vídeo e depois pode deixar seus comentários, compartilhar dúvidas, experiências, ok? E de repente você fala assim, fala sobre isso, sugerir. Então, vou adorar responder cada mensagem. Combinado? E vamos seguir em frente. Bom, agora, no vídeo de hoje, irei falar sobre as inteligências e como podemos estimular as inteligências das nossas crianças para que ela tenha uma aprendizagem de forma significativa, ok? Então, e justamente um progresso para alcançar seus objetivos educacionais, ser uma pessoa autônoma para agir e resolver os desafios do seu dia a dia. E toda abordagem que eu, a professora Érica Santos, faço sobre a educação sempre é feito com um olhar de estímulos psicomotrizes educacionais com o objetivo de entender a criança nas suas relações com seu mundo interno e externo. Agora, o que seria isso? Como seria isso, né? O mundo externo é o meio onde a criança se encontra e se relaciona, é o seu mundo social. E pelas suas vivências e interações sociais, ela aprende a internalizar seus conhecimentos se transformando em um mundo interno dela. Exatamente. Dizem que a única coisa que o homem não pode roubar é o seu conhecimento. Por isso, é isso mesmo. Agora, por quê? Porque o conhecimento é o produto, exatamente, é o produto de uma aprendizagem que foi absorvida para dentro de si da pessoa. E na psicomotricidade, é uma ciência. E essa ciência, ela representa um mundo externo, tudo aquilo que o ser em movimento interage. E o mundo interno é o cognitivo de cada pessoa, de cada ser. Então, essa transição da relação do corpo vivido com o meio se transforma em um produto, nomeamos, sabe de quê? Savoir-être. Que significa o quê? Atitude. É a pessoa, o ser, ter a ação do ser, a maneira de ver e entender o mundo. Então, toda pessoa adquire conhecimentos a partir da sua relação com o mundo, ou seja, com a sua relação ao meio ambiente em que se encontra para internalizar a sua aprendizagem, sim. É como se fosse a vivência, como se toda a vivência fosse transformada em um mundo interno, que seria suas aquisições, ok? Então, além disso, é claro que a psicomotricidade é uma ciência que visa o quê? O desenvolvimento das funções da inteligência. Segundo Gardner,
Ele classifica dentre as inteligências do homem na psicologia cognitiva a inteligência sinestésico-corporal como sendo o controle do corpo, dos objetos, situações envolvendo movimentos globais ou movimentos delicados, né, dos dedinhos, produzindo ações altamente diferenciadas para fins expressivos, expositivos ou intencionais. E esses 3 tipos de ações, quem definiu foi o Sternberg. Exatamente. Então, assim, as ações, o que seria isso? As ações expressivas são tudo aquilo que o ser expressa através de suas emoções pela comunicação, seja pela sua coordenação motora fina, com desenhos, seja pela linguagem de forma verbal, ou pelo próprio corpo, através de dança, esporte. Já as ações expositivas acontecem quando o ser mostra para o outro o que produziu. Na escola temos o sarau, é um evento onde expõe os trabalhos realizados pelos alunos no intuito de valorizar sua aprendizagem, não é mesmo? De forma bem significativa. Já em casa, como seu filho expõe suas realizações? Você dá a ele essa oportunidade? Muitas vezes a casa ou até mesmo o quarto da criança, ela tem a decoração da mãe. No entanto, cadê a valorização das produções dela? Quando digo dela, da criança, né? Do seu filho. E é importantíssimo ter um espaço onde a criança possa colocar as suas obras ou confecções expostas. Porque assim, além de valorizar sua produção, a criança se sente importante e incentivada. Está da dica, né? Agora, as ações intencionais são praticadas de uma maneira planejada, com um propósito, ou seja, não são ações genuínas, inocentes, conhecido como naif. Não. Quando a pessoa começa a produzir, sem ter a noção de como será o resultado, né? Isso é genuíno. Geralmente essas ações são advindas de crianças já maiores. Por quê? Já quando é uma idade quando já tem um cognitivo suficientemente abstrato para projetar o que vai produzir, porque já tem uma habilidade de pensamento bem aguçado. Então, são aquelas crianças que têm a inteligência lógico-matemática já avançada em relação às outras 7 inteligências, não é mesmo? Agora, como elevar o desempenho escolar da sua criança pelas suas inteligências? Bom, já tentou considerar as habilidades dela? Na hora de pedir, por exemplo, para ela fazer uma tarefa, hein? Boa, né? Questão. É mais natural do que se pode imaginar, claro, né? Pedirmos, por exemplo, para alguém fazer alguma tarefa, explicando como fazer a tarefa sair daquele seu jeitinho, que acabamos esquecendo de valorizar as próprias habilidades dessa pessoa. Então, você sabia que as habilidades de uma pessoa são adaptáveis ao ambiente? Porque a gente fica com medo, né, da pessoa não conseguir, enfim, quebrar alguma coisa. Então, mas as inteligências são adaptáveis. Então, assim, o que eu posso dizer? Que uma pessoa, onde ela está, então, independente de mudar o ambiente, ela vai saber aplicar o que aprendeu, porque é uma aprendizagem significativa. Então, quer dizer que as habilidades são capacidades que uma pessoa tem para realizar atividades de acordo com o seu mundo interno e externo, ou seja, de acordo com as suas capacidades cognitivas e o meio ambiente onde ela se encontra. Então, ao invés de pedir para a criança, por exemplo, a criança fazer uma atividade, por que não lançar um desafio para estimular? E ao lançar esse desafio, observar como ela vai realizar essa tarefa. Porque dessa maneira
você estimula a inteligência dela, porque todo mundo não tem 8 inteligências, e como você vai estimular? É justamente assim, lançando o desafio e observando a maneira como ela vai aplicar, realizar, né? E aí você vai perceber qual é a preferência dela, qual não é, né? Claro que somos tão influenciados, não é mesmo? Pelas informações por toda parte, né? Falo em relação ao mundo externo, né? Seja de onde ou com quem convivemos, que às vezes até me pergunto, né? Quem é o responsável pela formação dos nossos pequenos, né? E por isso que devemos ter muito cuidado aos acessos, principalmente às redes sociais. Mas graças a essa relação da pessoa com o meio, podemos aprender o quê? Uma vida cultural diferente, uma língua para se comunicar, uma língua diferente, uma crença, hábitos locais, regionais. Mas assim, somos o que somos, no mínimo, em relação à nossa relação com as 5 pessoas mais próximas da gente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, essas aprendizagens, elas são adquiridas como? Graças às nossas inteligências, que são habilidades cognitivas, exatamente. E por isso que devemos sempre saber, ou investigar primeiro com quem as crianças se relacionam na sua vida social. É claro que todo ser deve ser estimulado ao longo da vida. Para quê? Para que seja capaz de solucionar problemas no nosso dia a dia, né? O mundo não está sempre em mudanças, em evoluções e progressos, é da mesma forma cada pessoa. Então, principalmente agora que estamos na era da tecnologia, não é mesmo? O mundo externo, assim, passou a ser o centro de transmissão de informações. Então, vai fazer uma pesquisa, vai aonde? Vai a um livro? Não, vai lá no Google, né? Vai no YouTube, enfim. Eu reluto quanto a isso, mas é importante saber abrir um livro, ler o índice, se localizar, se organizar, mesmo? Então, e aí eu pergunto também, e a escola, não é? Tem o homeschooling, e a escola? Qual o papel da escola, não é? Se temos acesso a tantas informações pelas redes sociais. Eis a questão, não é? Então, cabe agora, nesse momento atual que estamos vivendo, a escola ser a estimuladora das inteligências. E o responsável, né, o professor, o pai, enfim, o responsável, principalmente na área de educação, ser o facilitador, o mediador das informações, de forma a transmitir e não mais ensinar às crianças, o aprendiz, a maneira, mas assim, ensinar a maneira de aprender. Então, não mais ser aquele método tradicional, eu sou o responsável centro das atenções, do conhecimento, da informação e vou ensinar o meu filho, vou ensinar o meu aprendiz, vou ensinar o meu aluno. Não, esse responsável que é mais próximo, quando digo responsável no geral, o que quer dizer? É porque se a criança estiver com a mãe vai ser sua responsável, né? Se a criança estiver na escola, quem é o seu responsável? Quem vai responder por ela vai ser o seu professor, seu tutor, não é mesmo? Da mesma forma, se a criança estiver na academia, vai ser o seu professor da academia que vai ser o seu responsável no momento. Então, o responsável é todo aquele que está com a criança no momento. Então, e é por isso que eu falo dessa responsabilidade. Então, mas como orientar nessa aprendizagem? Orientar a criança a aprender, por exemplo, a estudar para ter uma aprendizagem significativa para a sua vida. A criança aprender a se organizar no seu tempo de estudo para que seja um tempo proveitoso. Saber onde encontrar as fontes seguras e confiáveis, né, dessas novas informações de pesquisas, somente nas redes sociais. Aprender a mexer nas novas ferramentas digitais.
aprender a se manter atualizado nessas informações, a se orientar justamente no caminho desses seus estudos para conseguir chegar lá no seu objetivo. Então, o aluno ele deve o quê? Aprender de uma maneira geral, aprender a agir, a tomar decisões certas, a ter a atitude, a iniciativa para justamente viver, saber viver com autonomia, de acordo com a sua idade, claro, né, que sempre eu foco nessa questão da sua idade, e capacidade, ok? E por isso a necessidade de um adulto, sempre o adulto ali presente para guiar a criança, ok? Então, quem não gosta de ter um tutor, uma pessoa com quem pode contar para todos os momentos, aquela pessoa que é o seu porto seguro, né? Porque dá confiança, dá segurança. Então, até mesmo para os mais velhos, mais adultos, enfim, isso é sempre importante. Então, e o resultado dessa nova maneira de ensinar é o aumento da capacidade de inteligência de cada aluno através do quê? De estímulos significativos. Principalmente nos primeiros anos de vida, exatamente. Por quê? É quando a criança ainda não tem autonomia suficiente para fazer uma pesquisa sozinha, não é mesmo? Então, para que as inteligências do aprendiz perdurem ao longo da vida, é importante um estímulo constante e progressivo. Por quê? Porque assim darão oportunidade para o contato assim, das células, quem diz são as células nervosas que ativam o cérebro da criança para a aprendizagem, né? Isso é a fala do segundo Celso Antunes. Então, assim, por quê? O que acontece? Né? A densidade das sinapses, né, da criança, principalmente na primeira infância, na segunda, enfim, é 50% maior do que a capacidade de aprendizagem de um adulto. É claro que um adolescente, um adulto tem a mesma capacidade, facilidade ou dificuldade de aprender essa mesma diferença de idade, mas tem a mesma capacidade, ok? Mas a criança não. A criança ela é 50% mais capaz de aprender com muito. Por isso que a gente fala que a criança aprende muito rápido, é por esse motivo, ok? Então, segundo Gardner, ele que nas suas pesquisas fala sobre as inteligências, ele considera o quê? Que um pontinho lá do cérebro da pessoa representa o quê? A competência das 8 inteligências. E quais são as 8 inteligências? A linguística, pode dizer verbal, não é mesmo? A lógico-matemática, a espacial, a musical, a sinestésica corporal, a naturalista, a intrapessoal e interpessoal. Sempre me enrolo um pouquinho nessas duas aí, intra e inter. E o que acontece? As inteligências, elas não nascem já prontas, não. A gente sabe que todo mundo tem as 8, né? Mas muitas vezes o que acontece? Que uma inteligência sobressai mais do que as outras, né? E a sua autonomia ela pode ser investigada pela memória. Por isso que sabemos que, como eu sei que a minha criança ela é mais inteligente na linguagem que na matemática? Como sei que a minha criança é mais inteligência, tem mais inteligência na espacial que na naturalista? Então, é justamente a nossa memória que apresenta, prova, né? Que comprova essas inteligências, essas habilidades. Por quê? É aquela questão que eu falei do desafio. Ao invés de pedir para fazer uma atividade assim, 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 né? Às vezes a gente faz uma atividade para criança e tem que fazer dessa maneira. Fica todo mundo robótico, né? Robótico. Então não dá a oportunidade da criança desenvolver a sua criatividade.
que seria desenvolver essa criatividade? É justamente dar um desafio, ó, por exemplo, eu tenho esse problema aqui, meu Deus, como eu posso resolver? E aí ela vai, né? Eu preciso disso, mas como eu vou fazer para chegar aqui? E aí a criança, através dos conhecimentos internos, conhecimentos que ela tem, aquele mundo interno dela, suas vivências, e aí ela vai aplicar, né, seu conhecimento para resolver aquela situação. E de qual maneira? E é justamente nesse ponto que ela vai mostrar quais são as habilidades dela, né? Tá mais próximo pela inteligência, as habilidades que ela desenvolveu aquele problema, aquela situação. Foi voltada mais para de forma comunicativa, né? A linguagem. Foi de uma maneira, na habilidade de pensamento, né? Pela inteligência lógico-matemática. Foi pela sua habilidade social, pelo interpessoal e intrapessoal. Então, você vai analisando, e isso tudo, essas habilidades, é a memória que mostra, né, qual é a habilidade que sobrepõe a outra, ok? Então, a capacidade das inteligências, ela serve para quê? Para criar ideias, exatamente. Então, da mesma forma, por exemplo, tem uma situação aqui, situação problema, ok. E aí, vamos supor, você mesmo que tem 2 filhos. Olha, eu preciso resolver isso. Como é que podemos resolver? Então, como cada pessoa tem uma maneira de ver o mundo, sob o seu ângulo, sob o seu entendimento, de acordo com as suas inteligências, cada uma vai resolver aquela situação de uma maneira diferente. E aí é interessante que em grupo, isso na escola, em grupo, um apresentar, eu fiz dessa maneira, a outra, eu fiz dessa. Então, isso é interessante, que mostra para outra, opa, então não é só existe uma única maneira de resolver, não, cada um resolve do seu jeitinho. Então, essa troca de saberes, da mesma forma que eu tô aqui compartilhando com vocês, tá? A gente tá tendo essa troca, vocês compartilhando comigo nos comentários, não é mesmo? Deixando sugestões, até mesmo dúvidas, enfim. Então, aqui eu tô desenvolvendo minha habilidade de comunicação. E aí, claro, de tudo que eu tô falando aqui, você vai estar o quê? Entendendo da maneira que você, de acordo com o conhecimento que você tem, não é mesmo? Então, assim, eu tenho conhecimento porque eu tenho experiência profissional na educação há 17 anos, né? Sou formada em letras. Bom, falar um pouquinho do meu currículo. Especialista em educação infantil, né? Especialista em psicomotricidade, supervisão escolar, enfim. Então, assim, e nessa prática, sou mãe de 3 crianças, então, 2 crianças e uma adolescente. Um detalhe. Então, assim, é toda uma experiência de vida, não é mesmo? Por isso que eu tô aqui, né, compartilhando com vocês, fazendo essa troca, né, de informações. Tudo para quê? Para fazer que nossos aprendizes alcancem uma excelência acadêmica. Então, tudo que eu falo sobre o meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência vivida, né? A maneira que eu vejo o meu mundo interno. Eu vejo o mundo externo através... E eu estou aqui expressando o meu mundo interno para vocês. Então, assim, por isso que eu sempre falo, deixe seu comentário. Porque não é dizer que eu estou certa ou estou errada. É simplesmente um ponto de vista. E é sempre interessante essa troca. Eu gosto muito de responder lá os comentários, porque assim eu conheço o ponto de vista de vocês e todos nós engrandecemos, não é mesmo? Então, as inteligências, elas servem para criar ideias e permitir dar sentido, né, ao que a pessoa está fazendo. Então, eu estou dando sentido a vocês, né, sobre o tema de hoje, que é sobre as inteligências, como estimulá-las, não é mesmo? Então, é assim. E segundo Celso Antunes, ele fala o seguinte: a inteligência é saber pensar, possuir vontade para fazê-lo.
savoir-être, savoir-faire, savoir-faire, é criar e usar símbolos, a linguagem, acionar a memória, o cognitivo, e a atenção, dar asas da imaginação e incendiar a motivação. Então, a questão da competência, a pessoa ser competente é o quê? Ser competente é um produto de uma aprendizagem, né? Ser competente é saber fazer, é saber a maneira de como articular a habilidade para alcançar um objetivo. Nossa, aquela pessoa é habilidosa, quando ela consegue realizar alguma coisa com, sabe, com uma maneira tão bonita, né? Quando você apreciar um produto, você fala, nossa, quem vai ao museu, né? Vai apreciando aqueles quadros, né? Lindos. Então, você está apreciando aquela beleza. Então, não importa qual é o objeto, mas em si, mas sim o produto. Quando você olha para um produto e vê, nossa, que lindo! Ou seja, a pessoa que realizou aquele produto é uma pessoa habilidosa. Então, uma pessoa pode se destacar em uma inteligência, mas não necessariamente ela é competente. Ela não é competente suficientemente para o seu uso. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ela precisa ser estimulada. Por isso que existe o progresso de aprendizagem, que eu falo, progresso de aprendizagem, ó. Você tá aqui, o objetivo tá aqui, né? Mas tem o que eu falei, o pirâmide de Maslow? Então, é o pirâmide. Então, o objetivo tá lá no topo. O que acontece? Você tá lá embaixo. Então, você precisa estar com as suas necessidades fisiológicas estabelecidas, você precisa estar segura, você precisa ser reconhecida, não é? Então, não adianta eu criar um produto e não expor, né? Fazer uma ação expositiva, porque eu não vou criar um produto para mim? Não, a gente cria um produto para o outro. Então, por exemplo, bobo, tá? Um sofá. A pessoa criou um sofá para ela? Não, para as pessoas poderem comprar, se sentir confortáveis, sentadas, para ver um filme. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? A pessoa habilidosa é a pessoa que consegue chegar ao seu objetivo, que vai ser, né? Então, a pessoa habilidosa é aquela que vai criar um produto para o outro. Então, nessa escala, para chegar ao objetivo, não adianta ter só o produto, mas sim o reconhecimento dele. Então, por isso que é o feedback. E aí, novamente, nós aí, o feedback de vocês. Eu tô criando esse produto aqui, esse vídeo, conteúdo, muito bom para a gente entender melhor sobre como nossas crianças podem chegar, né, ter essa excelência acadêmica, né? Não digo tirar nota 10, 10, 10, mas ter uma aprendizagem significativa para a vida, alcançar os objetivos propostos, né, pelo ano acadêmico. Então, assim, e eu preciso ter esse retorno de vocês, porque, né, o que adianta um vídeo, eu tô aqui falando, não é? E não ter o retorno de vocês. É essa troca, por isso que eu falo, a troca de saberes. Aí sim, eu tendo o retorno de vocês, eu falo, poxa, eu cheguei no meu objetivo, ok? Então, por isso a necessidade de um profissional qualificado, né? Que desenvolva as competências nas diversas habilidades existentes, né? Em cada área de conhecimento. Então, por exemplo, se eu sou, por exemplo, né, prática minha, eu sou professora de francês, né, já atuo na escola, leciono já há 16 anos, ok? Mas essa vida de online é tudo muito novo para mim. Então, habilidade. O professor tem que ter uma habilidade de comunicação? Tem, não é? Mas, quando se trata de falar aqui, eu não me sinto 100% habilidosa. Então, eu estou desenvolvendo,
estou no progresso de aprendizagem. A vida em si, ao longo da vida, é uma aprendizagem, não é? Então, assim, mas eu estou desenvolvendo essas habilidades. No início, quem começou a ver meus vídeos lá, que eu comecei o quê? Novembro? Comecei e não parei mais, né? Porque tem que treinar. E toda aprendizagem você tem que estar lá. Treinando, e eu estou aqui, todo dia postando um vídeo, né? Então, essa é a intenção. Por quê? Estou praticando a minha habilidade. Ou seja, eu posso ter minha inteligência, né, linguística boa, mas dependendo para qual função dela, eu não sou habilidosa. Já nesse caso aqui, estou evoluindo, sempre, nunca parando, não é mesmo? Então, e da mesma forma, qualquer aprendiz, não é? Qualquer aluno, ele pode sim usar sua criatividade, agir com uma ação operatória das inteligências que possui. Então, como é que é? Essa criatividade, ela será manifestada quando, por exemplo, o professor levantar questões, ou o responsável mesmo levantar questões. Mas como foi? Quando? Onde? Aqueles elementos de interpretação de texto. Então, de uma maneira a desafiar o aluno para a conquista de uma resposta criativa, para ele buscar alternativas diferentes. Então, assim, trabalhos em grupo favorece justamente esse exercício. Por quê? Porque o aluno ele aprende a aceitar críticas, também como fazê-las, né? Fazer as críticas, aprende a aprimorar a sua comunicação, aprende a pensar, aprende a esperar a sua vez, né? Respeitar a opinião do outro, né? E como se manifesta cada inteligência, né? Então, falando sobre inteligência, mas como de fato se manifesta, né? E é uma fala do Celso Antunes, né? Que ele é um educador brasileiro, ele é mestre em ciências humanas, ele é especialista em inteligência e cognição. Então, ele diz: se nada se conhece, nada existe para ser transformado, né? Portanto, o foco do saber se cristaliza no ponto de partida, né? Quando a gente fala assim, tem um objetivo. Então, por exemplo, tá aqui. Tem um objetivo a ser alcançado. Aí vai numa linha, o objetivo é lá. E a linha de chegada? Linha de chegada, né? A linha de chegada. Então, para eu chegar nessa linha de chegada, eu preciso fazer um percurso. De quanto tempo? Então, são metas que você vai traçando. Em quanto tempo, né? Então, o que eu preciso para chegar nesse objetivo, né? Como? Com quem? Então, volta sempre a remeter aquelas questões das interpretação de texto, né? Então, sempre. Então, tem que ter recursos, ferramentas específicas, né? Meu irmão fala assim, você quer o caminho das pedras ou o caminho das águas? Uma coisa assim, é interessante. É você saber caminhar, né? Então, para você justamente saber conhecer ou o seu responsável te orientar a essa caminhada, ter o seu tutor, né? Exatamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas, eles denominam um aluno, um aprendiz inteligente, né? Vê se concorda comigo, é aquele que tem uma boa memória, né? Tira ótimas notas, né? É o CDF, né? Sem saber como, né? Aprende os conteúdos das matérias, enfim. Nossa, não tem tempo para estudar e tirou nota 10. A gente fica assim, mas como isso pode ser possível? Então, é importante deixar claro que a inteligência, ela é desmembrada em áreas de conhecimento. Então, tem a área de linguagem, matemática, ciências, história, né? Geografia. Então, essas são as áreas de conhecimento.
E todo ser humano ele possui múltiplas inteligências, né? Que são as oito inteligências. Mas assim, basta estimular para se ter um bom desenvolvimento, né? Que a maioria das pessoas acaba, né, se destaca em apenas algumas e não em todas. Então, assim, claro, eu faço uma conta, um cálculo mental eu faço, mas não faço numa velocidade, né, rápida. Por quê? Minha inteligência, lógica, matemática não está no mesmo nível que da minha linguística. Então, eu acredito que a minha linguística é mais desenvolvida, é mais estimulada, até mesmo por conta do meu trabalho, né? Então, sempre estou lendo, que é muito importante, me atualizando, que sempre é muito importante, estar bem informada, né? Instruída. Então, e vocês também, não é mesmo? O que acontece? Sempre interessante perceber a memória, né? Que é uma parte do cérebro e o seu registro ele tem várias formas, né? Então, para você ver alguma coisa, todo mundo viu uma cena, tem o déjà vu, né? O filme Déjà Vu, é uma cena que se passa e dependendo onde você está, né? Cada pessoa viu aquela cena de uma forma diferente, um ângulo diferente. É que nem na aula de arte. Põe a maçã lá no meio, né, da sala. Vamos desenhar, fazer os traços daquela sala, daquela maçã, né, daquele objeto. E cada um vai fazer com um ângulo diferente, né? Então, a competência, né? A pessoa ser capaz de ter, né? Então, o aluno, ele vai o quê? Vai se concentrar nos conteúdos. Então, eu sou capaz de... vai fazer isso. Então, ele vai se concentrar naquilo para obter o quê? A sua aprendizagem de forma eficaz. Para quê? Para justificar os seus resultados. Por isso, assim, é o resultado, né, das avaliações. Tirou nota boa, por quê? Porque se concentrou, quem se concentra aprende de forma significativa. Então não adianta ter só a atenção, tem que ter a concentração. Porque só assim que a gente percebe que a gente está internalizando, né? Trazendo o mundo externo para o mundo interno. E o Gardner, ele sempre fala o quê? Que existem evidências neuropsicológicas da independência tem a memória, né? As memórias. A linguística tem a memória espacial, tem a memória corporal e a musical. Então, assim, fala assim, não tem uma memória boa para gravar o nome das pessoas, mas, né, que seria o musical. Vamos dar um exemplo, né? Que você, cada palavra tem você pronunciar uma palavra tem uma sonoridade. Então, mas você tem a capacidade de uma memória de gravar as feições daquela pessoa, não é mesmo? Então, já uma memória o quê? Espacial, não é? Você vai perceber, aquela pessoa tem um rosto alongado, triangular. Então, você vai analisando através de formas. Então, a gente fala que tem a questão da memória visual. Então, é a memória visual. E essas, né, vai depender da concentração de cada pessoa, o conhecimento que a pessoa já tem, né, a experiência de vida. Então, agora, isso aqui é interessante, que sempre foi questionado o tempo da memória da pessoa sobre algum assunto, né? Porque um bom tempo atrás, era visto a memória como dependente da metodologia, do método, né, da aprendizagem, né? Qual foi o método, qual é o melhor método de se aprender para ter uma boa memória? E atualmente não é mais visto dessa maneira. Os estudiosos, eles não se preocupam mais com o tempo em si da memória, né? Aquele tempo, porque tem o tempo curto
e o tempo longo. Longo fica aquele armazenado no nosso HD, né, na nossa cabecinha. Então, não se preocupa mais com o tempo da memória da pessoa. Interessante isso, sobre algum conceito em si, mas a sua importância, a importância da memória em transformar em quê? Num produto, em um objeto, é a questão da ação, né? Por isso a importância de fazer associações de informações com alguma coisa que já esteja internalizada na pessoa, aquele mundo interno dela, que ela já aprendeu, para assim transformar a aprendizagem em um conhecimento adquirido. Porque o novo conhecimento, ele se constrói com base do anterior. Então, você vai... É por isso que eu falo que é uma progressão. Por isso que não pode pular nenhuma etapa, né? Então, é uma progressão de aprendizagem. Porque só vai... Como é que eu vou lançar um desafio? Mas eu vou tentar resolver? Vou. De acordo com as minhas inteligências, ok. Minhas habilidades, ok. Mas quais são os conhecimentos? Qual é o meu mundo interno que eu posso aplicar para resolver isso? Tá entendendo? Então, aí essa conquista, né? De, conquistei, cheguei no objetivo, criei um produto, tá? Essa conquista, ela é adquirida com a intermediação, né, do responsável pedagógico, né? O responsável, seja ele professor, pais, pela quê? Né? Intermediação do professor e pela ação do aprendiz, porque juntos encontrarão o quê? As resoluções dos problemas sob pontos de vista diferentes. Então, aquela ideia que eu dei, né, dos pais lançarem um desafio, mesmo a situação ali, às vezes é muito natural os irmãos, né, brigarem. Não, sou eu que vou fazer. Não, é minha vez, você fez outra vez. Aquela briga boba. Então, eu falei, então os dois vão fazer. Agora eu quero ver qual é a habilidade de cada um, como cada um vai fazer. Lança esse desafio, não aí vai acabar com a briga em casa, né? Aí fala assim, você prefere mais ele que a minha, tem que ir ciumada de irmão, isso tem que só muda de endereço, é tudo igual. É nesse sentido. Então, porque cada pessoa tem habilidades diferentes, níveis de habilidade diferentes, porque tem uma maneira de ver o mundo diferente, né? Então, o percurso acaba sendo diferente. E essa perspectiva construtivista construtivista de aprendizagem, ele coloca o quê? O papel do adulto, do responsável, não mais como o informador, o detentor de conhecimentos, né, que transmite ao aprendiz, mas sim um colaborador, né, para que o aprendiz tenha assim a tomada de consciência da construção dos seus conhecimentos com base no que já conhece. Então, por isso que a necessidade de sempre perguntar para o aprendiz os seus gostos, suas necessidades, sempre ter esse feedback, esse retorno, não é? Para saber, justamente o adulto saber por onde começar, né? Lançar o desafio e progredir no conhecimento do aprendiz, evoluir a aprendizagem, né, da criança, tá? Então, segundo o Celso Antunes, ele diz assim, ter sua inteligência estimulada é o direito de todo aluno. Aprender meios e estratégias para estimulá-la é compromisso de todo verdadeiro educador. Então, quem é educador? Você pai, você mãe, você professor, cuidador,